Olá, amores! Vamos nesse vídeo aqui falar dessa questão 14, tá? A questão 14 está na minha lista de atividades de aprofundamento de números inteiros, tá? A questão 14, ela fala da relação de variação de temperatura, né? Então, traz uma situação aí, né? Falando desse painel global que divulga o monitoramento da Terra em tempo real na internet. Então, diversos dados dos fenômenos da natureza, como terremotos, vulcões e eventos climáticos, são apresentados em mapas atualizados o tempo inteiro. Tá? Então, aqui tem uma imagem desse painel global, né? E estes eram os extremos climáticos observados por algumas estações meteorológicas no dia 23 de julho de 2016, às 20h20, né? Às 8 horas da noite, 20 minutos. Então, os extremos climáticos, né? No México, esse local no México, que tinha uma temperatura de 42 graus, e o lugar na base na Antártica, com a temperatura de menos 68 graus. O que ele quer saber aí nessa questão é a variação de temperatura, né, desses lugares. Para Ju, o que é essa variação de temperatura? Gente, entendam como variação de temperatura, né, a diferença entre essas temperaturas. Por quantos graus, né, qual foi a variação que essa temperatura sofreu? Ou seja, essa temperatura de 42 graus em relação à temperatura de menos 68 graus, qual é a variação entre elas? Né? Por quantos graus elas passam? Tá? Então, entendo essa ideia de variação justamente dessa forma. Tá? A variação é a diferença entre a temperatura maior em relação à temperatura menor. Para Ju, como assim? Qual é a diferença? Qual é a temperatura maior nesse caso? A temperatura do México é de 42 graus. E a temperatura na base antártica ela é de menos 68. Então, a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura maior e a temperatura menor. Então, eu posso fazer isso de que forma, né? 42 menos, qual é a temperatura menor? Menos 68. Para Ju, porque fica menos 68, né? Eu estou fazendo a diferença desse valor para esse. Então, para sair do 42 e chegar no menos 68, né? Por quantos graus, né? Qual foi a variação que essa temperatura sofreu? E aí a gente lembra que esse menos aqui na frente do parênteses, o que é que acontece com ele? A gente transforma ele no oposto, né? Ele vai indicar que esse número seguinte aqui representa o oposto, tá? Então essa expressão, ela indica a mesma coisa que 42 mais 68, que é igual a 110 graus. Mesmo assim, posso ter alguém que diga pra Ju, não entendi como foi que você fez isso, não entendi como foi que você chegou nesse resultado, o que é que a gente pode fazer para entender de outra forma isso aí, né? Então, como é que vocês podem entender melhor essa ideia? Uma outra possibilidade, gente, é pensar na reta numérica, né? Claro que eu não vou colocar todos esses números, porque a gente está falando aí de 42, de menos 68, são valores altos, mas só para ter uma ideia, né? Se eu coloco aqui uma reta numérica, né? Vamos imaginar que o zero está mais ou menos aqui, tá? E aqui estaria o 42, e aqui estaria o menos 68, né, que é do lado negativo. Então, é como se eu estivesse falando dessa distância. Deixa eu mexer aqui um pouquinho a minha câmera assim. Então, eu estou falando aqui, gente, dessa distância, né, para sair do 42 graus e chegar lá no menos 68, né? Então, por quantos graus, qual foi a variação aqui entre essa temperatura? Né? Então, o que você pode analisar? Pode ver que do 42 para o zero, ela varia 42 graus. Do menos 68 para o zero, ela varia 68 graus. Então, no total, a variação é essa soma, que é uma variação de 110 graus. Beleza? Então, a alternativa correta aí, letra B, tá? Já tá grifado aí. Vou deixar o vídeo aí que a gente fala, no meu primeiro vídeo de números inteiros, eu falo sobre variação de temperatura, então vou deixar ele aí, tá? Se você quiser assistir, o link vai estar aqui do lado, tá bom? Valeu, galera!